nome disso é Mundo, diretamente das terras tradicionais dos povos Algonquin e Anishinaabe. Meu nome é Erika Jurdi e esse é o podcast de quem vai embora, mesmo que volte. Olá, ouvintes! Depois de umas férias necessárias, estamos de volta. Feliz 2023 para todo mundo. A gente tem muita coisa planejada e vamos começar esse ano com uma entrevista com a Thalita, que foi para Roma. E eu sei que a tradição por muito tempo no Onden foi ter a Itália como último episódio do ano, mas dessa vez está entrando como o primeiro. Então eu espero que vocês não liguem muito e que vocês gostem mesmo assim, porque o papo foi muito bom. Como sempre, lembrando que o Onden e os outros podcasts da casa só são possíveis com a ajuda dos nossos apoiadores no apoia.se/Onden. A partir de R$5 mensais, você já ajuda a gente a manter nosso podcast no ar. Um agradecimento especial para os apoiadores Adriano Luiz Gatti, José Batista Silva e Camila Pupi. Você também pode ajudar fazendo um Pix com a chave que é o e-mail onomedissoemundo@gmail.com. Se você fizer uma colaboração, lembre de mandar seu comprovante para o mesmo endereço de e-mail para eu poder te agradecer nominalmente aqui no começo do episódio. Se você for fazer uma viagem, considere reservar seu hotel pelo nosso site, no onomedissoemundo.com. Você encontra a aba Reserve seu hotel, por onde você pode fazer sua reserva pelo Booking. Você não paga mais por isso e a gente recebe uma pequena comissão, que ajuda a manter o podcast no ar. E se você não puder ajudar a gente com dinheiro, tudo bem, tem outro jeito de ajudar. Você pode seguir a gente nas redes sociais no @OndenPodcasts, no Instagram e no Twitter. E você também encontra nosso grupo no Telegram em t.se/podcastonden. Siga a gente ou entre no grupo para ajudar com as pautas das próximas entrevistas. Outro jeito de ajudar é indo lá no Spotify e dando 5 estrelinhas para o nosso podcast para ajudar a gente a alcançar cada vez mais ouvintes. Vamos agora para a nossa entrevista. Até a próxima. Continuem seguros e a salvo. Oi, meu nome é Thalita, eu sou de São Paulo e eu morei em Roma, na Itália, por 90 dias em 2014. Então, Thalita, seja muito bem-vinda. Muito obrigada por vir aqui. Conta pra gente como é que você foi parar em Roma. Como é que você resolveu ir pra Itália? Por quê? Bom, primeiro, muito obrigada pelo convite. É sempre muito gostoso lembrar desse tempo. Eu estava num momento da minha vida muito estressante, muito nervosa, enfim, várias coisas complicadas. E aí eu consegui que eu fosse demitida do meu emprego, que era uma coisa que eu queria que acontecesse, né? Enfim. E aí, quando isso aconteceu, eu falei, nossa, bacana, eu consegui ser demitida, o que eu vou fazer agora da minha vida? E aí eu, solteira, sem filhos, sem compromissos, né, financeiros que me prendessem. Eu morava com os meus pais ainda na época, eu tinha 28 anos. E aí eu comecei a procurar uma possibilidade de viajar. Mas eu estava sempre vinculando isso a uma atividade profissional. Então, vou fazer um curso em Nova York, vou buscar uma especialização em Washington, sei lá, ou até mesmo em algum lugar da Europa, mas nada que eu via realmente me focava no que eu queria fazer. Porque eu acho que no fundo, eu não queria fazer nada que fosse profissionalmente realizador, assim, não era esse o objetivo daquele momento que eu tava. E aí minha mãe falou pra mim assim, Thalita, você vai investir um dinheiro, você vai viajar, para fazer uma coisa que você não quer muito fazer. O que você realmente quer fazer? E aí um amigo meu, eu estava conversando com ele, e ele sabia dessa minha relação com a Itália, com Roma em especial. Eu já estudava italiano, por prazer, por hobby mesmo, eu gosto de estudar idiomas. E aí ele falou, Thalita, a vida tá te chamando, né? Roma tá te chamando, por que você não faz isso agora? Eu falei, mas eu vou fazer o quê em Roma? E aí ele falou, nada. Nada parece uma ótima coisa para ser feito em Roma. Eu falei, gente, mas é completamente inviável, né? Tipo, eu vou abandonar a carreira, vou abandonar... Ele falou, não, você vai abandonar nada, né? Enfim, e aí o processo de terapia também deu uma ajudada a me encorajar de assumir que por 3 meses da minha vida eu ia fazer nada. E aí eu comecei a pesquisar possibilidades, escolas, aí por meio de uma agência de intercâmbio mesmo, eu cheguei nessa escola de idiomas em Roma, que aí você já
fazia um pacote, né? Então, assim, você já comprava o curso, você já sabia onde você ia morar, tipo, não é que eu cheguei lá sem saber de absolutamente nada, eu já fui com orientação de residência, o curso já estabelecido e tudo mais. Mas, assim, foi meio que um tiro no escuro também, porque eu só tinha visitado a Itália 2 vezes, mas sempre como turista. Vamos passear aqui uma semana, 10 dias por Roma, e é um lugar que eu não sei, assim, teve uma conexão comigo. As 2 vezes que eu estive, eu consigo me sentir bem ali, assim. Então, beleza, eu falei, vou encarar e fui, assim, e foi assim que eu fui parar em Roma. Então foi até meio de repente, assim, sei lá, eu saí desse emprego em agosto e embarquei em final de setembro, assim, uma coisa meio rápida. Uhum. E eu acho que a Itália é um lugar meio propício para não fazer nada, né? O que você vai fazer? Nada? É. Porque tem essa cultura famosa, tipo, farniente, ou, tipo, do Exatamente. ócio, né? Essa valorização do... Eles valorizam muito isso, na verdade, e eu acho que acabou casando, assim, porque ao contrário da gente, né, que sempre, essa cultura não só brasileira, mas acho que muito sul-americana, de ter que ter a obrigação de fazer alguma coisa sempre. Você nunca pode estar lá pelo simples prazer de estar lá, ou você nunca pode se dar ao luxo de se vender 90 dias de fazer nada, né? Você tem que estar produzindo, você tem que estar rentabilizando o tempo todo. Uhum. E isso é muito pesado pra gente, né? Então, se libertar disso e encarar... Não, eu vou fazer o quê? Vou estudar italiano, mas é muito, entre aspas, estudar italiano, porque o objetivo nunca foi estudar italiano. Estudar o italiano foi uma consequência, né? A escola de idiomas acabava sendo esse ponto de encontro onde reunia pessoas que estavam ali para curtir a cidade, talvez para estudar o idioma mesmo, para cada um com seu objetivo, mas a escola era mais um meio do que um fim, assim, na verdade. Uhum. Acho que como eu fui parar em Roma foi meio que isso, assim. Uhum. Você chegou a passar o Natal em Roma, né? Porque você falou que você foi no final... Não, eu voltei um pouquinho antes. Um pouquinho antes do Natal? Eu cheguei no Brasil de volta, acho que era 23 de dezembro, uma coisa assim, então... Entendi. Mas você chegou a pegar um pouco dessa época de Natal, né? Assim, você sentiu alguma coisa diferente? Porque o Vaticano tá logo ali, né? Bom, a Itália é um país muito católico, né? Uhum. Não só porque, enfim, dentro de Roma está o Vaticano, mas porque é da cultura deles mesmo essa relação bastante íntima com a religião católica. Então, eles valorizam muito as celebrações de fim de ano, de Páscoa também, mas de Natal em especial, e eles são bastante tradicionalistas nisso. Então, em qualquer lugar que você vá, existe o presépio, a árvore de Natal, todo o simbolismo, que, enfim, não é nada estranho para nós, porque temos aqui bastante também, né? Eu acho que não vi nada de muito diferente do que aqui, mas eles respeitam bastante as tradições mesmo, assim. Então, é um momento de reunião de família, é um momento de união, é um momento de juntar todo mundo, mas bastante parecido com o que o Brasil tem também, né? Então, acho que até pela influência de imigrantes aqui, que a gente acaba herdando um pouco isso, assim. São tradições bastante próximas às nossas, assim. Sim. Mas a cidade fica muito bonita, muito decorada, muito festiva. O Vaticano, em frente à Catedral de São Pedro, tem uma árvore enorme. É bonito, assim, ela fica bonita. Que legal. Nesses 90 dias que você ficou lá, deu tempo de sentir falta de alguma coisa no Brasil? Ou, tipo, você voltou com mais carinho pelo Brasil ou você voltou meio forçada? Ou falou, se eu pudesse, eu ficava pra sempre lá. É difícil essa pergunta, porque, assim, eu acho que eu passei 90 dias de férias em Roma, né? Então, assim, não é vida real, né? Acho que se eu tivesse que viver uma vida real no sentido de se eu tivesse arranjado um emprego, se eu tivesse levantado todo dia para ir trabalhar e não, né, ter um compromisso mais sério comigo mesma na cidade, talvez a percepção tivesse sido outra. Mas eu acho que toda vez que você está fora do seu país de origem, seja a lazer, seja a trabalho, enfim, você consegue olhar de fora para o país, né? E eu acho isso muito saudável, porque a gente tem a síndrome de vira-lata intrínseca em nós, não tem jeito. Acho que brasileiro tem muito isso, de criticar o Brasil o tempo todo. Mas é muito importante você estar num país que faz parte da União Europeia e olhar e falar, isso no Brasil é melhor.
Isso no Brasil é mais legal. Então, sim, acho que tem. Então, Roma é uma cidade muito caótica. E veja bem, eu sou nascida, criada e vivo em São Paulo, que é a maior cidade da América Latina, e com todos os problemas que uma cidade grande pode ter, São Paulo é uma cidade muito bem estruturada. Então, assim, Roma, ela tem um sério problema de transporte público, por exemplo. Tem 2 linhas de metrô, eu nem sei se a terceira que estava em construção finalmente ficou finalizada, porque parece um problema idiota, mas, por exemplo, eles começam a escavar para chegar na linha de metrô e eles se deparam com restos de gerações anteriores, restos mortais ou de civilizações inteiras, e eles têm que simplesmente parar toda aquela obra e repensar o desenho. Então, assim, a terceira linha do metrô, até a última vez que eu estive na cidade, ela nunca esteve pronta, por exemplo, né? Então é super complexo isso, assim. E aí as linhas de ônibus são super utilizadas, então elas ficam completamente abarrotadas. Então, semana sim, semana também, tem paralisação, né, que a gente chamaria de greve aqui, do transporte público. Então, você acha que é completamente um caos, um caos. Então, qual é a melhor maneira de se locomover em Roma? A pé, porque, ao contrário de São Paulo, é uma cidade minúscula, então você perde menos tempo andando do que esperando um ônibus chegar na cidade, por exemplo. Eu ainda tive o privilégio, porque eu morava no centro, muito perto da estação Termini, que é a estação principal, então, assim, as linhas de metrô chegam ali, as linhas de ônibus todas passam por ali, então fica fácil o deslocamento. Mas para quem mora um pouco mais afastado do centro, é super complexo. Então você fala, nossa, que bacana, eu consigo ir da Zona Leste para a Zona Oeste em São Paulo de metrô. Eu consigo ir da Zona Sul para a Zona Norte de metrô. Então você começa a olhar ter outro olhar. O trânsito em si na cidade é completamente inviável. Não pegue um táxi em Roma, assim. Você não consegue sair do lugar, é estressante e tal. Acho que outra questão é a relação com o tratamento com o próximo, assim. O italiano, ele não é exatamente a pessoa mais educada do mundo. O romano, em especial, é extremamente grosseiro. Eles não são pessoas que falam, obrigada por estar no meu país, se esforçando para falar o meu idioma e gastando seu dinheiro aqui para rentabilizar a minha economia. Não. Eles não estão nem aí para você, eles são super grosseiros, super estúpidos. Então, assim, quando você vai pedir uma orientação, você recebe uma resposta completamente atravessada de volta quando você consegue o que você precisa. No começo é super estranho, porque acho que o brasileiro tem muito isso de ser gentil, de ser hospitaleiro, de ajudar, de dar uma informação de uma maneira bacana, de respeitar o turista em especial. E você não sente isso. Então, acho que é outra diferencial também que vale muito a pena. Sem contar outras questões, assim. É um país super machista, é um país bastante racista, e você percebe isso no dia a dia, assim. São preconceitos no geral. Eu frequentei muito estádio de futebol em Roma, e era uma barbaridade o que se ouvia dentro de um estádio de futebol por uma mulher, assim. Sério? E eu tinha muitos amigos de outras nacionalidades, porque a escola era multinacionalidade, e foi lá que eu fiz meus amigos. Então eu tinha amigos da França e eles não se conformavam, assim. Ele falava, meu Deus do céu, esse cara vai ter que te pedir desculpa agora. E eu, se eu for brigar com cada romano que me ofendeu porque eu tô no estádio de futebol, eu vou ficar brigando minha temporada inteira aqui. Então você aprende a absorver, mas você aprende a entender também que é isso, assim, onde você vive não é tão ruim, cara. Onde você vive, né? Não que quando você vai entrar no estádio de futebol aqui no Brasil, você não corre o risco de ouvir alguma bobagem. Mas eu acho que muito menos, assim, acho que as coisas aqui foram muito mais aceitas e naturalizadas. Então, a presença feminina dentro de um estádio de futebol não é um choque para o brasileiro. Mas ela não era bem aceita em Roma, né? Não me impedia de continuar frequentando, veja bem, mas eu sabia o que eu estava sujeita, né? Então, acho que essas pequenas coisas, que não são tão pequenas assim, no geral, você olha e fala assim, a gente não vive num lugar tão horrível assim, né? Sim. Falando um pouquinho do futebol, que você parece ser bastante fã. É verdade ou não? É só porque foi uma... Assim, não, eu gosto, é um esporte que eu gosto, eu acompanho. Eu torço pro São Paulo Futebol Clube, mas acho que faz parte um pouco da experiência de estar na Itália e ir ao jogo de futebol, assim. Entendi. Acho que como faria se alguém viesse ao Brasil, assim, ir a um jogo de futebol é uma experiência que faz parte. E aí os meus amigos da escola, logo no começo, eles falaram que eles iam assistir um jogo da Roma, do time da Roma,
pela Champions League, e eu falei, eu queria ir. E eles falaram, você quer ir? Mas o jogo da Champions é só no fim de novembro. A gente vai em outros jogos, quer ir com a gente? Eu falei, quero. E aí, a experiência ir ao estádio de futebol em Roma, ou na Itália em geral, é uma experiência muito bacana, tanto para o turista, como para quem está tentando vivenciar. Primeiro, porque eu brinco que se você quer aprender a falar italiano mesmo, vá a um jogo de futebol, assim. Segundo, porque eles são realmente apaixonados pela... Assim, é uma torcida muito fiel, né? E na época que eu fui, o Totti ainda era capitão da Roma, e ele é um ídolo, porque ele é tipo um jogador muito fiel do time, assim, ele jogou muitos anos pela Roma. Um pouco essa coisa de não ficar trocando de time toda hora, eles levam isso muito a sério, e eles levam o futebol doentiamente a sério. Então, assim, é bonita a torcida, você se sente abraçado pelo aquele coletivo. Então, eu fui assistir diversas partidas. Era um programa de fim de semana, tipo, vamos no jogo, depois a gente faz alguma coisa. Entendi. Então, a gente assistiu jogos bons, jogos importantes, jogos nem tanto. O único jogo que eu não fui assistir, e aí por recomendação, inclusive os professores da escola, era o Roma e Lazio, que é um derby da cidade e um derby de torcidas agressivas, né? Então, você não precisa passar por isso. Porque são os dois times da casa, e os dois times dividem o mesmo estádio, que é o Olímpico, que é um estádio lindíssimo, por sinal. Porque eles não têm diversos estádios, é isso, assim, também. É uma cidade muito pequena, né? Então, eles têm o Olímpico. E o time da Lazio, ele é um time criado por Mussolini, assim. Então, ele tem uma tradição de ser um time fascista. Enfim, a torcida de hoje em dia, né, tem crianças que torcem para Lazio, porque gerações da família torcem para Lazio. Acho que, enfim, hoje em dia a configuração é um pouco diferente, mas ela tem esse histórico e um histórico de intolerância altíssimo. Então, assim, uma torcida violenta, eles têm essa fama. Então, eu cheguei a assistir um jogo que a Lazio jogou, mas eles jogaram... Foi Lazio e Juventus. E aí eu tinha parte dos meus amigos que torciam para Roma, parte dos meus amigos que torciam para Juventus. Então, a gente foi nesse jogo, mas na torcida do Juventus. Da Juventus, que era a torcida que não era da casa, não era dona da casa, era a torcida convidada. Então, esse dia, quando acabou o jogo e a Juventus ganhou, a gente ficou mais de 2 horas dentro do estádio, porque a nossa torcida não podia sair, até que a torcida adversária, que era da Lazio, tivesse completamente espalhada pela cidade, não tivesse concentrada na saída do estádio e tal, não sei o quê. Então, assim, teve todo esse cuidado para ter as duas torcidas na casa, assim. E aí, depois eu acabei indo ver um jogo da Champions, que foi Roma e acho que Manchester City. A Roma foi desclassificada nesse jogo da Champions, mas foi bonito, assim, e foi legal. Estádio lotado, jogou em casa, enfim. Então era um programa que a gente fazia, e é um programa muito do romano, tipo, sair com seus filhos para ir ao futebol e depois fazer alguma coisa, sabe? Legal. Mudando um pouquinho de assunto. Todo mundo sabe que a gastronomia italiana é uma das mais famosas do mundo. Você deve ter comido muito bem, eu imagino. Se você puder escolher, tipo, qual foi o melhor prato que você comeu lá e onde foi? Nossa, essa é uma pergunta difícil, porque, assim, come-se muito bem na Itália, ponto, né? Acho que não importa as suas preferências gastronômicas, come-se muito bem na Itália. Então, qualquer lugar, meia boca, a comida é boa. E tem uma coisa interessante também, que o custo de vida na Itália, em Roma, em específico, né, que é sul da Itália, é muito acessível. E aí, de novo, né, veja bem, eu sou uma pessoa que sou nascida, criada e vivo em São Paulo, que tem um custo de vida altíssimo, né? Então, às vezes você gastava 5, 6 euros numa refeição completa, e, assim, a conversão do real nem é a que é hoje, era muito menor. Então, para mim, era comer menos do que, às vezes, um PF na região da Paulista, onde eu trabalhava antes de ir pra lá, entendeu? Então, assim, comia-se muito bem. E aí, eu comi em alguns lugares muito legais, muito interessantes, mas eu acho que teve um restaurante em Roma, é que eu não vou lembrar o nome de cabeça, eu vou ter que buscar depois pra te dar ele, se você quiser. Porque a gente tinha uns amigos da escola, e aí cada vez que alguém tava indo embora, voltando pra... Tinha muito isso, né? A gente que chegava, a gente que ia embora, o tempo todo isso. E aí tinha esse casal de amigos nossos da Venezuela, e eles estavam pra ir embora, e aí a Helena, que é a menina, falou assim, a gente queria ir num restaurante mais... Ele é um restaurante mais caro, mas é um restaurante que a gente foi muito recomendado e tal, porque eles têm todos os pratos à base de trufas, né?
E a gente queria ir lá fazer um jantar de despedida e tal. E, vamos lá então, vamos ver qual é. E foi uma experiência muito boa, assim, a gente comeu muito bem. Uhum. E, de novo, a relação do caro, pra mim, que vivi em São Paulo, eu achei, assim... Veja bem, não achei nada caro, assim. Acho que fazendo uma conversão não teria dado, tipo, não teria dado R$ 120 por pessoa naquela refeição, em que a gente jantou numa especialidade de trufas, com entrada, sobremesa, vinhos e etc, etc, etc. Uau! Então, assim, eu não vou lembrar o nome desse restaurante agora, mas eu acho que tinha um outro que eu gostava muito, que ele fica... Eu nem sei se ele existe ainda, né? Na época ele ficava atrás da pós-pandemia, não sei mesmo se ele ainda tá aberto. Ele ficava atrás da Piazza Navona, onde fica bem atrás de onde fica o prédio da Embaixada Brasileira. Ele tinha uma bicicletinha assim na porta, ele era muito fofo. E nossa, ele fazia uma alcachofra incrível, que é uma especialidade da Itália, assim, fazer de Roma em especial, assim, fazer alcachofra à la judia, que eles chamam, e você vai comendo, assim, é uma delícia, e um carbonara excepcional. Além de vários cacio e pepe, que é a especialidade de Roma aí mesmo, que é tipo como se a gente fosse comer macarrão na manteiga, aqui, assim. Mas eles fazem com queijo de cabra e pimenta do reino, que é uma coisa super fácil. Deixa um pouquinho da água do macarrão mesmo, onde ferveu a água, não desperdiça ela inteira. E aí você põe a massa com esse queijo de cabra, rega com pimenta a gosto e vai pondo a água aos pouquinhos, não põe de uma vez, né? Essa água que sobrou, para dar uma liga ali. E é isso, assim, é um macarrão super fácil de fazer, super gostoso. Então, acho que essas duas experiências foram muito boas. Mas em algumas viagens pela Itália, teve um dia que a gente resolveu cabular a aula e foi para Nápoles. E aí, tipo, tem a famosa pizzaria da Michele, que é onde a Julia Roberts come no Comer, Rezar, Amar. Faz uma excelente pizza de marguerita ali. Assim, comi boas pizzas na Itália inteira, mas essa tinha essa coisa do fanfic, de tipo, Julia Roberts comeu aqui e tudo mais. Tem uma fotinha dela. Sim. O que pra você é meio que indispensável quando você vai pra Roma, assim? O que a pessoa que vai pra Roma precisa ou prestar atenção, ou fazer, ou ver, ou sei lá? Bom, acho que do ponto de vista de conhecer a cidade, eu acho que você tem que estar disposta a caminhar mesmo, literalmente, do verbo andar, assim, porque eu acho que é uma cidade que ela se explora muito nas pequenas coisas. Claro, tem o circuito turístico obrigatório, sempre tem, mas entre um ponto turístico e outro, a Roma é uma cidade que você sempre acha... Qualquer igreja, ela não é uma qualquer igreja. Aqui é a igreja onde fulano de tal foi batizado. Aqui é a pedra onde ciclano... Sempre tem isso em Roma. Então, acho que caminhar pela cidade, até porque ela é uma cidade inóspita para você andar de carro, né? Conforme eu falei. Então, acho que andar é uma cidade que te proporciona muitas descobertas. E isso acontecia muito, assim. Às vezes, eu falava, nossa... Porque, assim, veja bem, eu fui em 2014, então acessar um Google Maps em Roma não era a coisa mais fácil do mundo ainda, por incrível que pareça. Parece que não faz tanto tempo, mas a tecnologia deu uma avançadinha nesses últimos 10 anos. E eu não sou uma pessoa muito geograficamente bem localizada, então às vezes eu me sentia meio perdida mesmo, falava, nossa, onde eu tô? E aí precisava de uns segundos para me localizar e, de repente, você tropeçava no Coliseu. Roma é isso, assim, você sai da estação de trem e é o Vaticano. E aí você fala, nossa, por um segundo você precisa entender que você está em frente, sei lá, o Circo Máximo, e gladiadores morreram aqui, sabe, assim? Então, acho que Roma tem muito isso, que é muito interessante. E eu acho que você, por mais que história não seja a sua matéria favorita da escola, você tem que estar aberta a entender o porquê que as coisas são assim ainda. Porque muitas pessoas vão a Roma e falam assim, nossa, mas eu achei a cidade ruim, né? Tipo, muito paralelepípedo. Então, mas você entende que é uma cidade que construiu todo um sistema de aqueduto lá na época do Imperador Adriano. E, aliás, a água é potável até hoje. Se você abrir qualquer torneira da cidade e beber, você pode beber, assim. Uau. Ela é um pouco carregada de minérios, mas... Potável. Por isso que as pessoas bebem água na rua mesmo, literalmente. Tem vários pontos de beber água, assim. E o sistema hídrico da cidade funciona perfeitamente desde a época do Imperador Adriano, assim. Então, quando você vai aberta a entender por que que as coisas são como elas são, né, é muito fácil você simplesmente modernizar, especialmente a gente que vem de cidades tipo São Paulo. Tem
um pouco de falta de delicadeza e respeito a prédios históricos, a espaços públicos, né? Que não pensa muito nessa preservação, nessa conservação. Muitas pessoas falam, mas a cidade é feia, a cidade é velha, a cidade... Ela não é feia e velha, ela preserva o Coliseu. Acho que são pontos de vista diferentes. Então, quando você vai aberto a isso, acho que você descobre uma cidade muito bonita. Uhum. Uma cidade que tem uma relação com a história da humanidade muito forte. Então, nada disso pode ser desconsiderado. E acho que esse caos da vida urbana de Roma, ela é um pouco porque ela se construiu em volta disso. Então, as pessoas simplesmente não destruíram tudo para construir uma cidade. Uhum. Elas foram construindo essa cidade dentro dos parâmetros do que a cidade já era, né? Uhum. E acho isso importantíssimo até do ponto de vista de humanidade mesmo, né? Sim. Acho que é isso. Então, acho que se você for a Roma, vá disposto a caminhar e vá disposto a entender por que que as coisas são como elas são, assim. Uhum. Você teve algum momento muito inesquecível? Alguns, assim, mas eu acho que mais de experiência pessoal, de momento pessoal que eu estava vivendo ali, Uhum. do que da cidade em si, né? Uhum. Então, por exemplo, logo que eu comecei a frequentar a escola, era finzinho de setembro, comecinho de outubro. Então, era a nossa primavera, fim de... Tinha acabado de acabar o verão deles, né? Acabar começar o outono. E, assim, o sul, ali aquela região ibérica da Europa é uma região mais quente, né? Então, assim, não fica tão frio logo. Uhum. Então, assim, fazia dias muito bonitos em Roma, com temperaturas elevadas ainda, 29, 30 graus durante o dia e à noite caiu um pouco. E aí, logo no começo, o pessoal da minha escola falou, numa quinta eles falaram, amanhã a gente vai à praia depois da escola, quer ir? E eu fiquei pensando, meu, onde vocês vão na praia em Roma? Né? E aí, tipo, eu falei, tá bom, eu vou. Só que assim, veja bem, gente, é muito cultural, né? Muito engraçado. Eu falei, bom, estamos no outono na Europa. Eu pus uns shorts e uma blusa e falei, vamos à praia. Eu não achei que as pessoas Uhum. fossem realmente vestir biquínis e entrar no mar. Porque tava uma temperatura agradável, mas, né, sei lá, eu passei o Réveillon esse ano no Rio de Janeiro no verão. Isso é praia, Uhum. sabe? A gente tem um conceito diferente Aham. do que é praia. E aí a gente foi, pegamos, eu fui lá e falei, nunca fui, não sei como é que é, não, vem com a gente. Então, pega o metrô, aí do metrô faz uma baldeação por um trem local, em uma hora, tipo, como você fazer a gente pode daqui de São Paulo para Santos, mais ou Uhum. menos isso, assim. Então, em 45 minutos, uma hora de transporte público, a gente chegou à praia. Aí, quando a gente chegou na praia, aí eu, sei lá, pus lá uma canga no chão, sentei na areia e fiquei observando o mar, era bonita a praia, bem diferente do que a gente está acostumado, lógico, mas Uhum. bonita a praia. E aí tinha umas meninas comigo, que elas eram mais novas que eu, assim, sei lá, no auge dos seus 18, 19 anos, e elas foram. Tem a parte da areia e tem a parte do asfalto. E ali na parte do asfalto, antes de começar a areia, tem tipo uns vestiários, assim. Então elas foram se Uhum. trocar mesmo, elas puseram biquínis e tal. Eu, particularmente, achei a água uma pedra de gelo. Mas elas entraram. Nossa, eu acho que eu nunca vou esquecer da Valentina. Ela se jogou no mar e ela pegava a água do mar assim com uma conchinha na mão e ela punha na boca e eu falei assim, gente, que exagero. É só o mar. É só o E tipo, não, elas não, eram da onde? Elas eram elas eram italianas mesmo? suíças. Só que na hora que eu fiz Suíças. esse comentário, eu não pensei. Eu ainda fiz o comentário em voz alta. Eu falei, gente, elas são loucas. Essa água do mar tá super gelada. Não precisa ficar bebendo água do mar nessa temperatura. E aí um amigo meu, né, que eu tinha conhecido recentemente de lá, o Jesper, que é da Suécia, falou: é que na Suíça não tem mar, né? É. Uhum. E eu não tinha feito essa associação. E eu falei, cara, na Suíça não tem mar. Ele falou, tipo, é óbvio que É ela tá meio sentindo impensável gosto, pra é gente. óbvio que ela tá colocando a água do mar na boca. Porque ela não sabe o gosto que tem o mar, porque ela nunca viu o mar na vida, sabe? E, tipo, Uhum. meu, a menina mora na Suíça e ela tá, tipo, tendo. E ver assim, a imagem dela no mar, para mim, foi uma coisa muito marcante. Porque ela estava levando aquele momento muito a sério da vida dela. E era um Uhum. momento muito sério. E aí, esse mesmo amigo meu virou para mim e falou: Você já viu o brasileiro vendo neve pela primeira vez? É isso, né? É bem isso. É igual. Muito isso, ver essa. É a mesma relação. É óbvio que é a mesma relação, porque não neva onde a gente. Assim, quando muito tem geadas no Rio Grande do Sul, assim, mas nevar como se. E ela morava na Suíça numa região que era montanhosa mesmo, assim, numa vila montanhosa. Então, assim,
passava a maior parte do tempo da vida dela entre as montanhas de neve. E, de repente, ela estava lá num calor de 29 graus, experimentando o sabor da água do mar, na Itália. Uhum. Então, assim, não exatamente foi uma experiência minha, mas ver a relação dela. E aí, sabe, essa coisa clichê de pô, valorizar mesmo os momentos, né? Ela estava sentindo o Uhum. gosto da água do mar. E pra gente é tão banal sentir o gosto da água do mar, porque é o mar, Sim. né? E a gente Uhum. mora no Brasil e a gente tem essa costa incrível. E aí também começar aquela pergunta que você me fez anteriormente, de olhar para o nosso país e falar: legal pra caramba morar no Brasil. E É. ter verão quase que o ano inteiro, é isso, né? Você Uhum. não precisar dessa relação. Então, acho que esse foi um momento que me marcou muito. Eu acho que conversas que eu tive, então, eu fiquei muito amiga desse menino da Suécia, o Jesper, a gente se fala até hoje, a gente é bem amigo ainda. Uhum. E aí, nesse mesmo dia, a gente estava voltando para casa e eu tenho algumas tatuagens, né, no corpo. E uma tatuagem que eu tenho é um yin yang no pé, né? Um Uhum. símbolo que representa super o equilíbrio e tal. E aí a gente estava no ônibus voltando e o ônibus deu uma brecada, eu quase caí e tal. E aí ele falou assim para mim, a gente já tinha conversado a respeito da tatuagem e da busca de equilíbrio e tipo que era um dos motivos que eu tinha ido viajar, inclusive, porque eu estava num momento muito desequilibrado, workaholic muito forte e tal. E Uhum. aí o Jasper falou para mim, ele falou assim, eu falei, nossa, quase que eu caio. Aí ele falou, é porque você ainda não achou seu equilíbrio. E eu não esqueci disso. E aí, tipo, quando ele foi embora um pouco antes de eu voltar para o Brasil, ele foi embora para a Suécia, acho que foi isso. E aí ele falou: eu espero que você esteja voltando mais equilibrada. Tipo, ele não esqueceu da conversa que a gente tinha tido 3 meses antes. E eu também Uhum. não, porque de alguma forma era isso, assim, né? Que legal. Acho que ter relação, conhecer outras pessoas da América do Sul, acho que foi muito importante também. Uhum. Por exemplo, eu percebi que as pessoas da minha faixa etária que estavam, ou próximas à minha faixa etária, que estavam estudando na mesma escola que eu, elas eram todas sul-americanas. Uhum. Ou elas eram colombianas, ou elas eram venezuelanas, ou elas eram brasileiras. Todas as pessoas de outros países da Europa, ou dos Estados Unidos e Canadá, tinham 18, 19, 20 anos. Uhum. E eu acho que isso foi uma coisa que ficou muito escancarado, assim, o quanto esses jovens com possibilidades de países de primeiro mundo, né, de chamados países de primeiro mundo, têm a oportunidade de acabar a escola e poder se dar um tempo de decidir o que eles querem fazer da vida. Uhum. De Uhum. experimentar esse momento, de falar, ah, vou pensar, vou descansar, vou fazer. E eles não precisam esperar ter 30 anos para ter a possibilidade de fazer isso. É. E eu acho que ficou muito claro isso, assim, né? Especialmente com o país. E assim, de novo, né? O Brasil em destaque aí, porque dentro da América do Sul, os brasileiros eram destaque, né? O que é bastante Uhum. curioso, mas era o que era. Então, assim, muita gente da Venezuela numa situação muito difícil, muito complicada. Então, esses jovens adultos saindo do país desesperados por possibilidades fora, né? Eu não estava fugindo do Brasil. Eles estavam Uhum. fugindo das suas casas e abandonando seus pais e mães e para tentar alguma possibilidade de crescimento, enfim. Então, eu acho que tudo isso foi um grande aprendizado também, né? E Uhum. outra coisa também é qual é a relação com o dinheiro que esses europeus tinham versus a que nós tínhamos. Uhum. Então, a gente tinha carro, a gente tinha apartamento que a gente morava de aluguel ou próprio, a gente tinha possibilidades de viajar numa moeda que era 3 vezes mais cara que a nossa, e eles achavam a gente milionários. Os europeus achavam a gente milionários. Eles falavam assim: mas vocês têm carro? Tipo, carro seu? Você comprou um carro? Ou seu pai te deu um carro? É, meu. Não, mas é completamente inviável a gente, na nossa idade, ter um carro com o nosso salário aqui, tipo. Então, a relação era muito engraçado, olha isso. Porque eu Uhum. falava, meu, como é que um cara que é da França tá falando para mim que eu sou muito mais rica que ele, né? Não faz, a conta Uhum. não fecha ali. Mas eu acho que eu entendi, depois de um tempo eu passei a entender o ponto de vista deles, porque a nossa relação com coisas materiais é muito diferente da que eles têm. Eles vivem com muito menos, Uhum. com uma qualidade de vida muito melhor ao mesmo tempo. Acho que Uhum. tudo isso foi um aprendizado muito grande. A ponto de que eu voltei para o Brasil e a primeira coisa que eu fiz foi vender meu carro. Uhum. Eu fiquei quase 7 anos em São. Eu voltei a ter carro agora, no final de 2020, assim. Uhum. Fiquei todo esse tempo sem carro, assim. Passei a usar muito mais o transporte público em São Paulo. De novo, veja bem, uma situação super de privilégio. Eu moro perto de onde eu trabalho, eu tenho Uhum. metrôs próximos à minha casa, tudo mais, claro, mas assim,
eu passei a valorizar as possibilidades que eu tinha aqui, assim, muito. Assim. É um life changing muito grande para mim isso. E óbvio, eu morava em Roma, que é uma cidade minúscula, e São Paulo é muito maior, eu não consigo me deslocar tão bem quanto eu me deslocava antes, mas eu comecei a perceber que era tipo um luxo completamente irrelevante na minha vida ter carro, porque muitas vezes eu não usava o carro para trabalhar, porque eu trabalho tão perto que eu ia a pé. Muitas vezes eu não tirava o carro da garagem para sair à noite, porque eu ia consumir bebida alcoólica, então eu saía de táxi ou Uber. E aí eu simplesmente vendi o carro, assim. E aí foi muito engraçado, porque meus pais falaram, mas como assim você vai vender seu carro? Ofendidíssimos eles, cara. Tipo, Que absurdo! Meu pai falou, mas eu te dei esse carro. Eu falei, pai, eu agradeço, mas eu não quero mais ele. Tipo, eu não tenho mais. Assim, você deu o carro quando eu tinha 18 anos, eu não quero mais meu carro agora. Tipo, eu não preciso mais dele. E eles não. Eles acharam que eu ia, tipo, tá bom, tá sendo rebelde. Daqui meio ano você vai. Meu, eu fiquei muitos anos sem carro e muito bem, assim. Então eu acho que é engraçado, porque você já tinha quase 30 anos de idade, né? Tipo, não é mais idade de você ser assim, rebelde. Esse conceito dessa classe média brasileira, muito de tipo, você precisa ter seu carro, você precisa ter isso, a gente não precisa de nada disso, na real. E eu acho que essa temporada na Europa foi muito importante, sabe? De tipo, meu, eu tenho amigos que moram com 30 anos na Europa, eles moram ainda dividindo apartamento com outras pessoas de 30 anos, porque é o que dá para eles fazerem. Porque eles saem de casa muito mais cedo também, né? E aí eu lembro que quando a gente voltou para o Brasil, a gente fez o nosso grupo de amigos fez uma coisa, quando eu voltei para o Brasil e cada um foi voltando para suas respectivas casas, a gente tinha que mandar uma foto de onde a gente morava para eles e tal. E aí, de novo, né, tipo, eu ainda morava com os meus pais nessa época, e aí, de novo, tipo, mas é por isso que vocês ainda moram com os pais de vocês, olha a casa que vocês moram, tipo, e eles moravam nos cubículos, tipo, nos apartamentos de 25 metros quadrados, assim, então, tipo, por isso que eu não quero sair da casa dos seus pais, tipo, o quarto de vocês é maior que o meu apartamento e tal. Mas, ao mesmo tempo, eu falo, mas eu acho que eu queria morar num apartamento de 25 metros quadrados, entendeu? E ter outras coisas na vida. E foi um super impulso para eu sair de casa, inclusive, né? Isso, assim, para sair da casa dos meus pais, assim, e morar sozinha. Então, eu acho que todos esses momentos foram muito simbólicos, assim. Antes disso, você não tinha morado fora da casa dos seus pais, nunca, assim? Sempre morei com os meus pais. Então, eu acho que quando você passa um tempo fora, por mais que você esteja dividindo a casa com outras pessoas e tudo mais, voltar para casa dos pais é sempre um pouco complicado. Pelo menos para mim foi. Super. Eu acho. Por mais que eu tenha ficado pouco tempo, né? Só 3 meses. Mas aí, de repente, você descobre que você não quer fazer várias coisas, né? Então, por exemplo, eu dividi apartamento em Roma, tinha o... Ele não era dono do apartamento Giovanni, como é que eu podia chamar ele? Uma espécie de síndico, vai. Tipo, ele tinha uma moradia fixa ali, ele era responsável pelo apartamento. Aí tinha o Santiago, que é um argentino que morava na Itália há muitos anos, e ele também alugava fixamente o quarto dele lá, porque ele trabalhava na linha de trem. Ele viajava muito, mas quando ele estava em Roma, ele ficava lá. Então, eles dois estavam sempre lá. Aí tinha o meu quarto, e aí fiquei lá por 3 meses. Aí tinha um outro brasileiro, o Valdir, que estava tentando a carreira de músico artista em Roma, assim, ele era uma figura, o Valdir, e ele estava lá já antes de eu chegar, e aí ficou mais um tempo. Então ele estava. E aí tinha mais 2 quartos, era um apartamento bem grande, esses apartamentos antigos, um apartamento bem grande em Roma. E aí tinha mais 2 quartos, que, tipo, tinha vezes que alguém ficava 15 dias, alguém ficava uma semana, alguém ficava 10 dias, aí era uma rotatividade maior de pessoas. Mas eu, o Giovanni, o Santi e o Valdir, a gente acabou criando uma relação de convivência cotidiana, né? Então, a gente tinha os quartos. Tinha 2 banheiros no apartamento, tinha uma máquina de lavar, e a gente dividia a cozinha, então cada um tinha a sua prateleira na geladeira, era tudo muito... Então, acho que isso foi outra lição importante também, essa noção de divisão coletiva. Eu nunca tinha dividido apartamento com ninguém, né? No máximo, quando eu era menor, eu dividia quarto com a minha irmã. Então, essa noção de coletividade, de espaço individual, de respeitar o coleguinha, os horários. Você tinha horário que você podia ligar a máquina, porque a luz é mais cara. Eletricidade é uma coisa muito cara na Europa. Então, água quente é luxo, é uma coisa... Você vai aprendendo tudo isso. Se a primeira vez que eu fui tomar banho, lavar a cabeça, fiquei com água fria no meio do banho, porque a água quente acaba assim, ó. E aí o Giovanni falou pra mim, não, quando você for... Aí você aprende, tipo, a desligar o chuveiro pra ensaboar o cabelo. Tudo isso a gente foi se adaptando.
E, de novo, você vai olhando e fala assim, meu, mas como assim? E o Brasil estava nessa época numa super crise hídrica, São Paulo estava Aham, é. super crise hídrica. E aí você vai fazendo as correlações, fala assim, mas se eu posso, se aqui eu sou obrigada a fechar a torneira, porque senão eu vou tomar banho de água fria, em São Paulo eu também posso fechar a torneira, porque não tem água, veja bem, né? E aí você vai trazendo esses aprendizados que você foi obrigada a ter. Uhum. Por exemplo, primeira vez que eu fui ao supermercado, comprei coisa demais, não cabia no meu espaço na Uhum. geladeira. Ou então, tipo, essa questão que hoje em São Paulo é obrigatório, que sacola plástica é paga, Uhum. lá já era. Então, assim, você vai levar sua própria Tinha que sacola, ter a você tem que levar sacolinha. a sacola É. de papelão, é isso, assim. Aham. Tudo isso foi aprendizado, assim, e acho que foi um crescimento bacana, assim. E aí a gente tinha muitos diálogos entre a gente, e uma coisa que era legal era, eu podia falar espanhol com o Santiago, se eu quisesse, por exemplo. Ele era argentino, eu tinha um espanhol fluente, mas eles nunca falavam outro idioma naquela casa, ou inglês, a gente podia se conversar em inglês, mas aquela casa nunca se falava outro idioma que não italiano. Aham. Nunca, 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 nunca. Então, assim, se eu não sabia uma palavra, eles faziam, então tem que explicar o que você está falando. E isso foi um crescimento para o idioma altíssimo, assim, muito grande, foi muito bacana. E às vezes o Valdir falava em português comigo e tal, e o Giovanni ouvia, tipo, ele já chamava atenção, tipo, nessa casa não se fala português, nessa casa não se fala inglês, o tempo todo, assim. Então isso foi muito bom também. Uhum. E eu acho que toda essa noção de convivência coletiva, de respeitar as culturas diferentes, de tudo isso foi importante. Uhum. Você tinha colegas, assim, a maioria eu imagino que fosse da Europa mesmo, né? Ou da América do Sul. Tinha É. algum outro colega, assim, de. Não, acho que. Não, tinha, Certo. assim, menos íntimos, né? Que era mais colega mesmo de classe. Tinha uma menina incrível, ela era do Japão e ela estava fazendo curso de canto lírico. Uau! Tinha uma voz lindíssima e o objetivo dela era, tipo, seguir carreira para ópera mesmo e tudo mais, mas ela estava na mesma escola por conta do idioma mesmo. Aham. Então tinha ela, que era japonesa, tinha uma outra menina que era da Ásia também, mas agora eu não consigo me lembrar, tenho quase certeza que era de Hong Kong, mas a maioria eram de países espalhados pela Europa, assim. Muita gente da Suíça, porque é muito próximo, né? Também, Uhum. para eles Sim. fica muito fácil chegar na fronteira e tal. Da América do Sul, muita gente da Venezuela e Colômbia. Acho que por um período teve alguém dos Estados Unidos. Acho que foi isso, assim. Uhum. A Itália também é um país que tem muita arte, né? Você mencionou agora a moça que fazia canto lírico, estava estudando para cantar em ópera. Não só música, música clássica, artes plásticas, esculturas, arquitetura. Não dá nem pra pensar, né? Como se, tipo, o berço de todas as artes, assim, tá mais ou menos ali na Europa. Pelo menos pra gente, né? Nesses padrões europeus, lógico que tem outros tipos de arte espalhados pelo mundo, mas você mencionou muito a história da cidade, né? De como a cidade se desenvolveu em torno da história e não, né? Eu imagino que seja muito legal você encontrar tanta arte num lugar só. Como você sentiu quanto a isso? Eu não sei. Eu fiz uma amiga lá, a Viviane, que ela era brasileira também, mas ela estudava em outra escola. Enfim, uma amiga em comum apresentou a gente. Então a Vivi saía da aula dela e eu saía da minha aula e a gente sempre se encontrava em alguma estação para fazer algum programa para não ficar lá só também tomando vinho e aperar o espírito o dia inteiro em Roma, assim. Então a gente sempre se Uhum. propunha a fazer alguma coisa para conhecer a cidade mesmo. Então a gente fez muitos museus, a gente visitou muitos espaços, a gente fez muitos o roteiro turístico com outro olhar, a gente fez bastante coisas assim. E acho que a Viviane foi minha grande companheira nesse aspecto. Mas a gente nunca se acostumava, nunca, 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 É. nunca se acostumava a tropeçar em coisas monumentais mesmo. Uhum. Tipo, você subiu uma escada e de repente era uma praça inteira feita de obras de Michelangelo, Uau. que tinha do lado da minha casa e eu nem sabia que isso existia. E eu falei, nossa, que lugar é esse? E aí eu fui pesquisar o que era e fui entender, e etc, etc. É muito diferente para mim, né? Porque, veja bem, eu Uhum. vivo numa cidade super cosmopolita que respeita muito pouco a sua própria história, né? Destrói prédios e etc. Então era muito estranho. Ao mesmo tempo, era muito interessante, assim. A Itália é o berço do renascentismo, né? Então Uhum. você respira o tempo todo
esses artistas o tempo todo. E aí qualquer lugar que você vá é um monumento. Uhum. Então a arquitetura é muito artística, as igrejas e as obras de artes em si, das mais diversas maneiras, né? E aí saindo um pouquinho de Roma, alguns lugares que eu fui visitar na Itália, eu sou nascida no dia 4 de outubro, que é dia de São Francisco de Assis, eu sou devota de São Francisco, então eu fui até Assis. Uhum. E São Francisco, ele é, pela história, alguém que abdicou da riqueza. Sim. Ele abriu mão de toda e qualquer bem material e se dedicou à vida, à pobreza, se dedicando à vida ao próximo, né? Então, quando você visita as igrejas da Itália, do mundo em geral, são lugares muito ornamentados, com ouro muito pesado, com uma presença de riqueza física mesmo, muito vista aos olhos, né? Então, quando você entra na Basílica de São Francisco, em Assis, não tem absolutamente um fio de ouro, mas ela é inteira com ar-frescos, né? Com quadros feitos de Giotto, que é uma coisa absurda de bonito, porque é de uma simplicidade. Uhum. É tipo tinta e pincel, e é uma coisa muito bonita. Uhum. Então, o tempo todo, com a presença da riqueza, né, propriamente dita ou não, a beleza é uma coisa que importa muito para o italiano, assim. Uhum. A estética é uma coisa muito presente o tempo todo no país inteiro. Então é difícil se acostumar, assim, não, é uma coisa que sempre surpreende, sempre, assim. Até quando você vai nas ruínas do Fórum Romano, que são exatamente o que o próprio nome diz, ruínas, né? Uhum. É bonito. Eu não sei se é porque a gente traz um pouco essa coisa do é bonito a maneira como eles preservam aquilo, talvez seja Uhum. isso, ou se é bonito mesmo, porque é esteticamente bonito, sabe? Uhum. Então, tudo para eles tem essa importância estética muito presente. Então, um drink no bar é esteticamente bonito. O prato que chega à sua mesa é bem apresentado. Uhum. Visualmente, a cidade, né, o conjunto da cidade te agrada aos olhos. Então, é uma coisa muito presente. E artisticamente, é o tempo todo, né? Então, você precisa pagar para visitar os museus do Vaticano, por exemplo. E, enfim, fica aí a dica turística de quem for fazer isso. Reserve um dia. É longo, é cansativo, é lindíssimo. Capela Sistina é uma coisa que não dá para explicar. Mas você pode visitar muitos outros lugares a céu aberto, que tem o mesmo Michelangelo que pintou a Capela Sistina ali atrás da Praça Veneza, com a obra deles igual, entendeu? Então, eu acho isso muito interessante em Roma, assim. Não só em Roma, a Itália como um todo tem isso. Então, você pode visitar os museus do Vaticano, mas você pode visitar a Catedral de São Pedro de entrada gratuita, você não paga para entrar na Catedral de São Pedro, e tem tem a obra de Pietà, que é também de Michelangelo, que é uma das obras, Uau. é uma escultura, e é uma das coisas mais bonitas que eu já vi, assim, é muito bonita. Até eu faço balé clássico e moderno do método Martha Graham, e tem um passo, vamos chamar assim, no balé, uma posição no balé de Graham, que chama Pietà, que é inspirada nisso, que é muito bonito. Enfim, o tempo todo você consegue ter acesso à arte, não importa qual a sua classe social ou seu nível de interesse. Uhum. Faz parte da convivência. Uhum. Muito incrível. Indo pro final já, você tem alguma dica para quem vai passar um período curto fora, para aproveitar o máximo de tempo, assim? Em Roma, acho que a dica simples para quem vai passar um curto período, seja a turismo, seja a trabalho, seja qualquer for a finalidade, é uma cidade muito pequena e muito fácil de se locomover a pé. Então, assim, ande, explore o circuito turístico de Roma, né? Os pontos principais. Você faz num dia tranquilo, entendeu? Então, assim, não sei que você queira incluir... Tá tudo perto. Se você quiser incluir o Vaticano, os museus do Vaticano em 2 dias. 3 dias em Roma, se você estiver focado, você faz a cidade toda, assim, né? Então, você sai do Panteão, você consegue tomar sorvete na Fontana de Trevi, tudo muito, muito fácil ali, muito, né? Mas eu acho que quando você vai pensando numa temporada fora, curta, breve, longa, de férias ou com outro objetivo que seja,
é clichêzaço, mas é real, assim, aproveite todos os mínimos detalhes, né? Tipo, não desperdice seus dias não fazendo nada, porque fazer nada é ótimo, mas não desperdice suas oportunidades de estar ali. Seja fazendo nada, ou Uhum. seja visitando alguma coisa, né? Então, assim, eu tirei vários dias para fazer nada e foram ótimos, porque é uma coisa que eu não tinha o hábito de fazer. Aliás, eu aprendi a fazer Uhum. nada. É incrível fazer nada. Mas desfrute. Então, assim, se você vai a um restaurante, saboreie sua comida, ouse um pouco, experimente uma coisa que você nunca provou, tome um vinho de uma uva que você nunca experimentou antes. Se você não tem o hábito de tomar drinks diferentes, peça um drink, sabe, assim, deixa a cidade te levar para onde você nunca foi, assim. Deixa o lugar que você tá te envolver a ponto de você ultrapassar uma barreira que seja. Eu acho que o grande lance de viajar é sempre ultrapassar uma barreira. Geralmente as minhas barreiras eu ultrapasso nesse lance da gastronomia, comer uma coisa diferente, ou visitar uma coisa que eu nunca imaginei visitar, ou, né, eu não sou uma pessoa de esportes radicais, então, beleza, não me sinto bem, não é uma coisa que eu gosto de fazer, muito pelo contrário, me causa um mal-estar. Então eu não preciso fazer isso, mas se eu fosse, sei lá, visitar um museu que eu nunca pensei em visitar, porque não é muito minha praia visitar museus também, ou sentar numa praça e sair um pouquinho só da sua zona de conforto, né, e deixar a cidade te colocar na zona de conforto dela, assim, ou o lugar que você Uhum. estiver. Só por um momento. Acho que faz toda a diferença, assim. Quando você se permite por um momento, faz toda a diferença, assim. Muito legal. É ótima dica. Gostei de estar no momento com a cidade, deixar a cidade ditar pra você. Acho que isso, sim. Você tem alguma recomendação de qualquer coisa sobre a Itália ou sobre Eu Roma? fiquei pensando, assim, acho que sobre Itália tem algumas, mas eu acho que quando eu tava em Roma, eu assisti um filme, eu acho que foi na escola, que chama Bem-vindo ao Sul, Benvenuti ao Sud, que, em italiano. E ele fala de um aspecto da Itália que ele é meio que uma comédia, não exatamente uma comédia romântica, ele é mais uma comédia leve, assim, uma coisa meio sessão da tarde, sabe assim? Uhum. Mas ele fala de uma maneira meio estereotipada da diferença da Itália do Norte e da Itália do Sul, assim, que é brutal, inclusive, né? Então, assim, esse personagem central trabalha num banco em Milão e, por algum motivo da trama, ele é transferido para Castellabate, que é uma cidade que eu, inclusive, fui, porque eu tenho parentes lá, que é bem no sul, é depois de para baixo de Nápoles, onde você até consegue ver a Ilha de Capri. É um Uau. lugar lindíssimo, é um lugar lindíssimo, mas é uma cidade que, tipo, não é Milão, definitivamente, né? Você não vai achar um Starbucks em Castellabate. Aliás, você não vai achar Starbucks em vários lugares da Europa. E então eu acho que esse filme ele mostra bem o sul da Itália, que é onde não, ele não mostra Roma propriamente dita, mas ele mostra bem o sul da Itália, que tem muito essa característica desse lado, que é completamente diferente do lado de cima. Assim, parecem dois países separados por uma linha no Uhum. meio. Então acho que fica essa dica. Eu acho que da literatura a gente tem a tetralogia da Helena Ferrante, a tetralogia napolitana. Eu não sou uma Ferrante assídua, tipo, existe uma seita de Ferranters, né? Eu não sou essa pessoa, mas eu respeito muito a obra dela, e eu acho que ela traz uma Itália primorosa. E acho que qualquer uma dessas séries gostosinhas que tenha nesses streamings da vida, tipo Netflix, que traz a Itália, ela traz a Itália nesse jeito clichê, mas ela é um clichê que, assim, todo clichê tem lá seu fundo de verdade, né? Então, acho que tem umas coisas interessantes, assim, que você pode buscar e entender um pouco de como é passar um verão na Itália, de como é, de repente, tá lá num restaurante e aí aquele chefe de cozinha maravilhoso, ele existe mesmo, tipo, é um pouco isso, assim, então... Mas acho que de dica que me marcou um pouco nessa temporada foi o Bem-vindo ao Sul, porque mostrava muito essa diferença dentro da própria Itália, Uhum. próprios dialetos, né? Quando eu cheguei em Castellabate, eu falei, nossa, acho que eu preciso voltar pro meu Sim, nível é. zero do curso de italiano, porque eu não tô entendendo uma palavra que se fala aqui. Aí todo mundo, não, porque a gente não tá falando italiano, a gente tá falando. É outra coisa. Exatamente. A Itália tem disso, né? Porque é um Muito isso, país muito, muito isso, assim. jovem, e cada região tem seu próprio dialeto, seu É. próprio jeito de falar e Claro tudo que aqui no mais. Que Brasil, é. a gente, se você for pensar, né, a gente também tem, mas é que é diferente. Tipo, na Itália tem Aham. muito dialeto mesmo. Então, assim, é praticamente outro idioma, né? É. Não formalizado, mas é mesmo, assim. Então, é muito complexo.
Isso. E no sul tem muito, assim, muito, muito, muito. Que mais? Acho que é isso, assim, acho que de dicas são essas. Claro, sempre tem o clássico Comer, Rezar, Amar, livro e filme. A primeira etapa toda passada em Roma. O filme A retrata parte de comer. o filme retrata muito bem. Acho que é importantíssimo isso. Acho que o filme traz essas questões também do tipo, nossa, tô comendo muito e tô engordando. Uhum. Daí um podcast à parte, assim, mas acho que eu fui muito criticada, tipo, ai, cuidado para não engordar, nossa, vai comer massa de novo, nossa, nananã. E sim, eu vou comer massa quantas vezes eu quiser, sim, eu vou engordar e tá tudo bem, enfim. Uhum. Sim, como é que você vai pra Itália e não vai comer massa? Ou tomar sorvete, enfim. Aham. Acho que as dicas que eu pensei foram essas, assim, que acho que foram dicas bacanas. Uhum. E se puderem, assistam uma partida de futebol de italianos, mesmo pela televisão, assim. Assistam a Roma, assistam a Juve, é importante, é legal. Esse filme Bem-vindo ao Sul, que eu vou procurar depois, ele me lembra muito um filme francês, que é mais ou menos a mesma temática também, só que ao invés do cara sair do norte e ir pro sul, É, ele faz o caminho inverso, ele sai do sul da França, então ali na é do região do norte. Mediterrâneo, sei lá, coisas super bonitas e tudo mais, vai pro norte. Pra região fria, galera também fala Amo. um dialeto bizarro de francês que ele não entende, enfim, é uma comédia também. Agora eu não lembro o título, vou procurar depois, eu coloco aqui. E eu até tenho um livro aqui, que talvez para recomendar também, que é A Minha Casa é Onde Estou, da escritora Idiaba Chego, eu acho que é assim que se pronuncia. Eu já tinha mencionado esse livro num outro episódio, mas eu acho que na época eu ainda não tinha lido. Mas é muito bonito porque ela é somali, né? Nascida na Itália. Então os pais dela Que são interessante. somalis e ela nasceu na Itália. E esse livro é meio que uma experimentação dela, tipo, de construir um mapa mental de Roma e de Mogadíscio, meio que juntando as duas cidades no imaginário dela, né? E Interessante. como essas duas cidades formaram ela, do jeito que ela é e tudo mais. E é bem interessante, é bem bonito o livro. Recomendo, é É. legal. Eu acho que isso que você falou é bonito, de como essas cidades formaram ela, assim. Eu acho que, por mais Uhum, que eu tenha ficado 90 dias em Roma apenas, e parece muito pouco quando você pensa em nível intercâmbio, né? Tipo, você fala, vou fazer um intercâmbio de quanto? De 90 dias? Parece muito pouco, mas eu acho que eu vou carregar para sempre, eu carrego muito até hoje, cada vez mais, eu acho. Quanto mais adulta eu vou ficando, quanto mais velha eu vou ficando, mais eu vou entendendo as experiências que eu tive em Roma. Talvez não necessariamente a cidade, mas também a cidade, mas essas vivências e as pessoas, né, que cruzaram o caminho nesse momento, assim. Por isso que você estar aberta às experiências faz toda a diferença. E eu cheguei muito fechada, né? Eu fui me abrindo ao longo do tempo, né? E eu acho que fez toda a diferença. Então, ouvir as histórias, entender as pessoas, conversar com pessoas em outro idioma, que uhum, além do exercício mental, vem várias questões. E às vezes fazer atividades cotidianas também. Se você está indo passar um tempo maior, ir ao cinema, comer uma pizza sozinho em algum lugar porque você está com pressa, tomar um café da manhã, se preparar um café, sabe assim, umas coisas do dia a dia que lá na frente conta. uhum. Hoje conta muito para mim várias coisas que foram feitas assim. Então eu acho que essa construção que a cidade, que Roma me trouxe, é muito importante assim. Até do ponto de vista da arquitetura, estrutura da cidade e tal, para entender várias coisas hoje, assim, me formaram como pessoa, me mudaram como pessoa, e eu acho que isso é a coisa mais bonita de ter ficado um tempo fora. E eu tento, mesmo que quando eu vou fazer uma viagem de uma semana, né, eu tento lembrar de que isso que é o importante de quando você está saindo da sua casa. Assim. Uhum. E eu acho que Roma é uma cidade com muita personalidade, né? Muito, Ela é muito, muito. quase Uma uma pessoa, pessoa. né? Ela é super personificada. Eu acho que você falou bem, assim, acho que é bem isso mesmo. É uma pessoa sábia, uma pessoa culta, uma pessoa das artes, com certeza, mas é uma pessoa muito inflada, muito cheia, muito Uhum. caótica, né? Então acho que dá para fazer bem essa analogia, né? Eu lembro muito das pessoas falarem para mim assim: você falou muito de vir buscar da sua vinda para cá para buscar algum equilíbrio, para, né, dar uma desacelerada, para nananã.
E eu acho que o que mais as pessoas falavam para mim, isso o Santiago, que era meu roommate, falou muito para mim. Ele falou, é muito comum brasileiros chegarem aqui com essa mesma questão sua. De tipo, eu tava num limite de trabalho, minha relação com a cidade estava muito pesada, minha relação tava comendo muito mal, tava dormindo muito mal, né? E aí vem para cá, se estabiliza, começa a enxergar a vida de outro jeito, e aí volta para o Brasil, e aí de repente você está imerso em tudo aquilo que você estava antes de conseguir chegar na Itália. Ele falou, então eu acho que o seu principal desafio não é buscar o equilíbrio aqui em Roma, é conseguir manter isso que você encontrou aqui para o resto da sua vida. Em vários momentos eu percebo que a balança está pesando, e aí eu lembro dessa conversa e eu trago a balança para cá de novo. Então eu acho que essas coisas, assim, não tem isso não tem preço mesmo, assim, porque isso é deixar a cidade da maneira dela te envolver para o resto da sua vida, assim. Então esses ensinamentos foi ter permitido que essas pessoas me acessassem, ter dado escuta real para elas. E fora isso, assim, você chega lá com bagagem, você chega lá com as suas histórias, com as suas experiências, com o seu peso, com a sua, né? Mas as outras pessoas têm as dela. Sim. E você permitir que elas escutem o seu e você escute essa troca é imprescindível. Então, assim, não importa onde você esteja, acho que você se permitir ser acessada e acessar os outros, acho que é muito bonito isso, assim. Sim, muito legal. Você tem alguns planos para o futuro? A gente sempre pergunta para os nossos entrevistados quais são os seus planos. Normalmente é se você vai se mudar para algum outro país, se você pretende voltar para a Itália algum dia, ou se seus planos agora são só ficar... Eu tô com muita vontade de voltar à Itália. Eu acho que seria muito importante voltar à Itália 10 anos depois, assim, acho que seria. Inclusive, eu teria voltado à Itália em 2020. Mas aí... Em abril de 2020, uma viagem comprada, né? Mas aí pandemia, enfim. E... Foi bem quando estourou tudo, Foi. Tanto que a companhia aérea cancelou. Na verdade, eu ia originalmente a trabalho para a Feira do Livro de Bolonha, e aí de lá ia descer, ia fazer toda uma viagem. Ia em família, e eu tava super empolgada, porque eu ia mostrar, tipo, a Itália sob o meu olhar para os meus pais, para minha irmã, para o meu cunhado e tudo mais, né? Enfim, as coisas não deram certo, as coisas acabaram mudando de planos. Sim, eu quero muito voltar para Itália. Eu ainda não fiz nenhum plano real para isso, mas eu quero mesmo, assim. É um lugar que, se eu pudesse escolher, eu voltaria sempre. Mas é que sempre entra naquele clichê também, de tipo, putz, mas aí eu vou voltar pro mesmo lugar sempre, todos os outros lugares que eu não conheci no mundo. Sim. É o grande problema. É um drama muito sério na vida da classe média brasileira, isso, assim, né? De tipo, meu Deus do céu, vou gastar meu dinheiro para voltar pro mesmo lugar. Enfim. Eu tenho família nos Estados Unidos, então, assim, eu também sempre reservo um tempo e uma verba para visitar minha afilhada lá. Tenho uma afilhada lá, a filha da minha prima. É um compromisso que eu tenho com ela também, então, assim, eu sempre tento dosar as coisas. Eu não tenho planos de morar fora. Eu tenho uma empresa aqui no Brasil e tudo mais, não por agora. Mas uma das minhas participações no meu trabalho, na minha empresa, que é uma distribuidora de livros, é expandir a literatura nacional para o mundo. Existe demanda, existe procura, existe público, existe possibilidades comerciais reais disso acontecer. Então, eu faço isso ainda em pequena escala, e esse ano a gente está aumentando um pouco mais. Então, a gente participa de algumas feiras internacionais, eu vou muito ao México, à Argentina, a gente está firmando uma parceria para distribuir na Europa, através de Portugal, enfim. Então, eu acho que esses caminhos profissionais, né, vão me levando também para possibilidades que têm mais a ver comigo, que é um pouco, que eu falo que eu sou um pouco do mundo, né? Então, eu entendo essa demanda e essa busca da literatura brasileira no mercado internacional de maneira real mesmo, assim. Sim. É uma área da nossa nacionalidade muito respeitada internacionalmente, não só pelos clássicos, mas pela literatura nova, de autores contemporâneos, de qualidade, que estão sendo publicados no Brasil e no mundo, mas as pessoas procuram eles na versão original. Então, o livro brasileiro, não só os autores brasileiros traduzidos, mas o livro brasileiro vende muito no exterior, sim. E isso é muito bacana. Que legal. Assim, se eu tivesse um projeto internacional falando, acho que seria esse, assim, não de morar necessariamente fora, mas de firmar parcerias para a distribuição internacional da literatura brasileira. Muito bom, muito legal, é um grande projeto.
É. Últimas palavras, onde as pessoas te encontram, se elas quiserem conversar mais. Bom, eu tenho redes sociais abertas, eu não tenho muitos dramas com isso, assim. Você pode me achar no Twitter, tá underline Camargo, no Instagram mesmo, tá underline Camargo. E eu tenho um blog que eu escrevo de vez em quando, menos do que eu gostaria. O blog é semcritérios.com.br, mas agora eu tenho publicado mais no Substack, que é semcritérios.substack.com. É exatamente esse o link. Substack? substack.com. Uhum. O Substack tem um formato mais que dá pra newsletter, na verdade. Então, por isso que eu comecei a escrever dali, que dali já sai a news pra quem é inscrito, sabe? Ok, todos os links vão estar na descrição do episódio. Depois, se você quiser conversar mais com a Thalita. Quando eu morava em Roma, eu fiz o 90 dias em Roma.blogspot.com, porque eu queria fazer esse diário de viagem, então acho que conta um pouquinho do meu dia a dia em Roma. E tinha uma hashtag que eu punha nas fotos, que era a hashtag Itália. As pessoas adoravam essa hashtag. E aí ficava fazendo albinho de fotos, enfim. E aí é um registro bacana também, que se quiser. Sim, ficou marcado, né? Ficou registrado. Thalita, muito obrigada por ter participado. Adorei ouvir sobre Roma. Espero que tenha atendido as expectativas, que fique legal o episódio. Sim. Qualquer coisa você me procura. Obrigada pelo convite. Até a próxima, então. Até, combinado. A gente se encontra por aí. Tá bom, então. Prazer, viu, Eri? Prazer. Tchau. O Nome de Semundo é gravado em território tradicional não cedido dos povos Algonquin e Anishinaabeg, que hoje é conhecido como a cidade de Ottawa, capital do Canadá. Podcast editado por 20 a 20.